se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que sejam tão fiéis ao dever, diz Ellen White lá no livro Educação, como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam pelo lado de Deus, ainda que caiam os céus e a terra se estremeça. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Daniel apontava sempre para Deus. Capítulo 1, uma prova. Voltou-se para Deus, não desistiu. Capítulo 2, outra prova, não desistiu. Capítulo 3 agora, outro momento. Ele está envolvido os seus amigos estão envolvidos em uma outra prova. A grande pergunta no capítulo 3 é: aonde está Daniel? E os que estudam a Bíblia escrevem assim, que Daniel estava em uma viagem a pedido do próprio Nabucodonosor. Eles já tinham um pouco mais de idade agora. O rei fica empolgado com a ideia da estátua. Ele cria uma outra estátua. A estátua agora não tem cabeça de ouro, peito de prata, barriga de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro. A estátua é toda de ouro. O ouro é um símbolo do poder político, poder, ouro. E nessa estátua, a Bíblia você vai ler, no capítulo 3, o verso 1, a Bíblia fala assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 60 côvados de altura. Deve estar escrito assim na tua Bíblia, está ou não? Está. Por 6 metros de largura, e ergueu no campo de Dura, na província da Babilônia. Sabe que esse capítulo é todo... tem algumas coisas que são interessantes a gente perceber? Quais? 60 babilônicos eram matemáticos. Eles fizeram e realizaram um sistema de cálculo com base no número 6. O sistema nosso de horas é assim, e um monte de coisa por aí. Eles tinham números para tudo, baseado no número 6. Os babilônicos tinham o número 60, que era o número do Deus maior deles. O maior Deus da Babilônia tinha um número, 60. E o número do menor Deus era 6. O que acontece nisso tudo? 60 de altura, 6 de largura. O Deus maior estava na estátua e o Deus menor também estava ali. Quando do Deus menor ao maior estão no mesmo lugar, eles tinham um outro número, 600. Faça o cálculo. Você vai entender que é o mesmo número que aparece no Apocalipse, que é o número de um poder político e religioso e que vai impor a sua vontade. Eles estão ali. Babilônia quer impor a sua música, no capítulo 3. Há uma banda ali preparada para tocar. E o que acontece? Há uma multidão de pessoas. Ellen White fala que o próprio rei de Israel, Zedequias, estava no campo de Dura nesse dia. O rei da Babilônia, ele está ali. As pessoas estão, talvez como vocês. A estátua talvez estivesse no lugar do púlpito. Eu fiquei pensando aonde estaria Nabucodonosor. Lá ao fundo, na entrada da igreja. Ele estaria lá. Ele iria dar um sinal, talvez um tchauzinho, a banda iria tocar. Quando a banda tocasse, ao fim da música, qual era o movimento? As pessoas deveriam fazer o quê? Se dobrar diante da estátua. E se dobraram. Até o rei Zedequias se dobrou. Mas houve 3 pessoas que não se dobraram, irmãos. Parou para pensar nisso? Estavam na contramão de tudo. Será que era uma prova? O que você acha? Claro que era uma prova. Não terás outros deuses, diz a Bíblia, diante de mim. Aquilo era um Deus que representava todo o poder político e o poder religioso da Babilônia, a estátua. Eles estavam ali, olharam toda a cena, um olhou para o outro, e aquilo é pressão de grupo. Milhares de pessoas, os homens mais poderosos da época estavam ali, uma tremenda pressão. Agora a Bíblia fala assim, que quando tocou a música, todos se dobraram. Nabucodonosor observou e haviam 3 que não haviam se dobrado. Uma prova tremenda. Mas sabe o que é? Gente que vai brilhar pelos séculos dos séculos, para sempre e sempre. Não teme os homens, teme a Deus. Por quê? Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens, amém? Eles olharam tudo aquilo, a música estava sendo colocada. Eles olharam, ouviram, estavam no lugar, mas não se dobraram diante da estátua. Deus honra aqueles que lhe honram. Era uma prova? Claro que era. Mas eles estavam ali. Nabucodonosor se aproximou deles e falou assim: amigos, vocês não entenderam ainda? A música toca, vocês se dobram e eu sou exaltado. Entenderam? Rei, nós não vamos nos dobrar.
Eles podiam ter simulado, entendeu? O pastor Areli já fez uma semana de oração aqui esses tempos e falou que eles poderiam dobrar meia perna, meio joelho. Eles poderiam se esconder atrás de um grande homem tipo Iramar. Já pensaram? Poderiam, vou ficar aqui atrás, tudo certo. Não, eles ficaram ali e falaram, olha rei, fica sabendo, se você quiser nos matar, pode até matar, mas nós não iremos nos dobrar. Coragem de quem anda com Deus. Ousadia de quem vive aos pés de Jesus. Talvez na vida, no dia a dia, você tenha provas muito similares. Eles não desistiram. Não desistiram. Tocou tudo de novo. O rei falou assim, se dobrem, se não se dobrarem, olha ali, ó, tá a fornalha com fogo ardente. Vou jogar vocês lá dentro. Estão percebendo? Estão vendo o que vai acontecer? Sim, rei, se Deus quiser nos matar, Ele vai nos matar. Se não, fica sabendo, ó rei, que nós não nos dobraremos. Eles não se dobram, a música toca, os homens levantam eles. Os homens que os levantaram, diz a Bíblia, morreram queimados. Mas eles foram jogados lá. E o que me impressiona, a Bíblia menciona um testemunho de um rei pagão, falando assim, olha, lançamos 3, tem um quarto, e o quarto é semelhante ao Filho de Deus. E eles estão andando dentro da fornalha de fogo ardente. Eles estão conversando, passeando. Por quê? Porque o céu tem interesse na vida dos filhos de Deus. Amém? O céu tem interesse em você. Claro que tem. Nas tuas provas tem interesse. E aqueles que não desistem, se mantêm leais a Deus, a Bíblia ainda fala, vão brilhar pelos séculos dos séculos, mais do que o sol ao meio-dia. Vão brilhar. Amém por isso. Eles são jogados, o rei manda os tirar, e a Bíblia até fala que eles são exaltados, porque aqueles que honram a Deus vão ser honrados também por Ele. Amém? Aí o capítulo 4, o Daniel aparece de volta, ele está com 86 anos agora. Ele aparece, o rei tem um outro sonho, o rei se lembra do sonho. Qual era o sonho? Uma grande árvore, e o rei se lembra da árvore. É uma árvore que tem os seus braços estendidos para todos os lugares. Os animais da terra vêm embaixo da árvore buscar sombra. Os homens vêm embaixo dessa árvore. E sabe o que acontece? O rei ouve um recado do céu, dizendo, cortem a árvore e deixem um toquinho. Sabe qual que era o problema desse rei? Ele viu Deus agindo no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a vida dele inteira. Mas ele era orgulhoso demais para colocar Jesus como o primeiro na sua vida. Aí Deus dá um sonho para ele. O rei também está com uma certa idade. O vigia diz, deixem um toco. Deixem um toquinho, cortem a árvore e deixem um toco. Árvore na Bíblia é pessoa. Salmo capítulo 1. O justo é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. É assim que diz a Bíblia. Ele estava ali. Ele teve o sonho, ficou incomodado com o sonho. E ele chama, sabe quem? Quem ele chama? Daniel. Por que Daniel? Porque filhos de Deus que honram a Deus vão ser chamados nos momentos de emergência da história para dar conselhos que vão ser conselhos do céu para os homens serem salvos. Amém? Daniel se apresenta. Ele ouve todo o relato da história. Agora ele não precisa falar. Ele ouve do rei. E sabe o que a Bíblia diz? Que Daniel, quando terminou o rei o seu relato, ele ficou boquiaberto. Ellen White fala que os joelhos tremeram, bateram um no outro. Ele ficou com um frio na barriga. Ele ficou com receio de dar o retorno para o rei do sonho dele. Mas Daniel é superstar de Deus. E quando tem que falar, ele não é omisso, ele fala. E ele falou. E a Bíblia fala que ele fala assim, olha, rei, que o sonho fosse contra os teus inimigos, mas o sonho é contra ti. Rei, vai acontecer assim, você é a árvore, você vai ser tirado do poder, rei. Você vai ficar 7 anos pastando como um animal. Você vai, se não voltar os teus olhos para Deus, você vai se perder, rei. Era bom, rei, que o Senhor dobrasse os seus joelhos e entregasse o seu coração para o Deus Criador dos céus e da terra. Muda o teu caminho, trata bem as pessoas, pede perdão pelos teus pecados. Olha o conselho, era condicional a profecia sobre Nabucodonosor no capítulo 4. Se o rei mudasse o coração para o Deus de Israel, não aconteceria com ele o que aconteceu. Mas o rei falou, obrigado Daniel, até aqui está bem, já sei o que vai acontecer. 1 ano depois, diz a Bíblia, no capítulo 4,
Nabucodonosor está andando sobre a Babilônia e Heródoto diz que ela tinha mais de 322 quilômetros quadrados. E ele estava observando, e quando ele olha a distância, ele fala assim: não é esta a grande Babilônia que eu construí? E aí passou